Bom dia a todos. Bem-vindo, deputado Zito. Às 11h20, na qualidade de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar as causas do grande número de mortes e incapacitações de profissionais da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, as circunstâncias e as consequências para os familiares e para a população, dou por abertos os trabalhos que têm como objetivo a votação do relatório final que foi elaborado pelo nosso relator, deputado Zaqueu Teixeira. Já esclarecendo, porque somos sempre indagados, de que os números apresentados no relatório progressivamente têm que ser atualizados, porque no dia a dia outras fatalidades, outras perdas também vão acontecendo. Então, já agradecendo a presença do relator, deputado Zaqueu Teixeira, deputado Wagner Monte, deputado Zito, eu passo a palavra ao relator para que ele possa fazer as suas considerações. Obviamente que ele não vai apresentar, fazer uma leitura completa do relatório, fazer pelo menos uma síntese e obviamente, cada membro da CPI que já conhece o relatório poderá também fazer depois uma leitura muito mais detida e qualquer contribuição adicional teremos chance de fazer, especialmente quando o relatório for encaminhado ao plenário para votação. De qualquer maneira, no período ainda antes da publicação, qualquer eventual contribuição já teremos chance de fazer, com a permissão do relator, eventuais correções. Então, deputado Zaqueu Teixeira. Senhor presidente, cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar nosso vice-presidente, deputado Wagner Monte, cumprimentar o deputado Zito. Apresentarei, senhor presidente, o relatório da comissão. Comissão essa que foi instalada no dia 29 de setembro de 2015. Nós fizemos 12 reuniões ordinárias, uma audiência pública e uma reunião de encerramento. Expedimos, senhor presidente, diversos ofícios aos órgãos que nos pudessem dar as suas contribuições com relação ao objeto da CPI. Tivemos a plena resposta dos ofícios que foram encaminhados pela CPI e esses documentos trazem os dados relativos à morte dos policiais que nós contabilizamos e o marco final do presente relatório foi o ano de 2015, que os dados estavam consolidados. Nós já recebemos, a presidência já recebeu os dados de 2016 e 2017, para que possamos atualizar numericamente no que diz respeito aos dados do relatório apresentado. Mas, em números absolutos, senhor presidente, quando a gente faz uma comparação com os demais estados da federação, a gente observa que o Estado do Rio de Janeiro passa por um problema muito grave no que diz respeito aos seus profissionais de segurança pública. Porque o Estado do Rio de Janeiro, a taxa por 100 mil habitantes, os últimos dados aqui comparativos são dados de 2014, Rio de Janeiro tinha uma taxa de 0,61 por 100 mil habitantes. O segundo estado, de 0,2 por 100 mil habitantes. Então, a gente observa que é um valor muito díspare, e quando a gente olha as comparações das vitimizações, seja um policial em serviço ou de folga,
a gente verifica que o nosso Estado, o policial, basta ser policial, ser identificado como policial, para estar num grupo de risco. E é um grupo de risco que os números mostram que ser policial significa um risco 9 vezes maior do que qualquer cidadão, qualquer profissional do Estado do Rio de Janeiro. Muitas das vezes a gente, no debate com os servidores públicos, a gente precisa que esse dado seja levado em consideração, porque o fato do policial ter um risco de vida 9 vezes maior do que os nossos demais servidores, significa que ele tem que ser olhado de forma diferenciada. Tanto que, nos debates que realizamos, né, nas mudanças legislativas que pretendem fazer, esse dado tem que ser levado em consideração. Porque o que a gente verifica, muitas das vezes, é o governante dizendo o seguinte: o policial ele se aposenta muito cedo. Ora, esse que está conseguindo se aposentar, ainda bem que ele conseguiu se aposentar, porque muitos não conseguem isso. E quando nós vamos olhar em números absolutos, consolidando aí, né, os dados que nós temos aqui coletados, os bombeiros militares, nós tivemos aí nos últimos, de 2000 a 2015, total de 499 mortos. Em serviço, 596. Um batalhão. É um batalhão. Isso do Corpo de Bombeiros, né? Aqueles que recebem auxílio invalidez, 534. Corpo de Bombeiros, que não está ali no front direto, né? Ele, de alguma forma, ele é visto como profissional da segurança pública. Quando a gente vai, senhor presidente, para a Polícia Militar, aí aqui os números realmente são assustadores, né? Porque temos aqui um dado que chama o seguinte: evasão por causas de interesse. Óbito, 1.302, de 2005 a 2015, 10 anos apenas. Reformados, 1.847. Total da evasão por interesse, 3.147. Militares inativos que percebem auxílio invalidez. A consolidação, nós temos 2.081 policiais militares que recebem auxílio invalidez. São policiais que recebem esse auxílio porque foram decorrentes da sua atividade profissional. Quando a gente vai para a Polícia Civil, os policiais ativos, né, que foram vítimas de mortes violentas em ato de serviço, em decorrência de ferimento com arma de fogo, acidente e outras mortes violentas fora de serviço. Total, 268 policiais em 10 anos. Morte por causas naturais e suicídio, 600. Então, a gente vê que nós temos aí, de fato... E aí, senhor presidente, um dado aqui que eu quero ressaltar neste relatório, e aí eu quero trazer aqui a percepção acadêmica dos fatos, trazida aqui pela professora Maria Cecília de Souza Minaio, uma pesquisadora da Fiocruz, que fez um trabalho, e ela que demonstra esse risco, né, de ser policial no Estado do Rio de Janeiro. Ela traz o relato que a mortalidade de policiais em serviço ou de folga no ano de 2014 alcançou a margem de 265 por 100 mil, ao passo que a taxa de homicídios na população em geral
foi de 25,9 por 100 mil, 9 vezes inferior à dos policiais. Então, quando eu trago esse número aqui, que ser policial e viver no estado do Rio de Janeiro como policial, você corre risco de vida 9 vezes maior do que qualquer cidadão do nosso estado. Dados científicos e comprovados pela pesquisadora. E quando a gente compara os outros países, né, a gente verifica que a taxa de homicídio dos outros países é bem menor. E quando você compara também a taxa de homicídio em relação ao policial, elas também são baixas. Então, no estado do Rio de Janeiro, nós temos essa peculiaridade, né, do policial ser caçado nas ruas por ser policial. Isso está demonstrado com os números que, né, são números trágicos, mas que relata a realidade que vivem os policiais no estado do Rio de Janeiro. A nossa pesquisadora, Maria Cecília, ela enumera aqui alguns fatores que eu quero realçar no relatório. Primeiro, excessiva rotatividade. Então, constantes e intensas são as movimentações de agentes de segurança de uma unidade para outra. Em sua grande maioria das vezes, proporciona o desconhecimento da região em que atua, das modalidades de crimes que ali são comuns, e igualmente do modus operandi da criminalidade local. Esse fator pode ser preponderante num deslize que resulta na morte do agente. Então, quando a gente trabalha aqui intensamente contra, né, as remoções, as movimentações, o senhor veja, fora aqui do relatório, o exemplo da minha cidade de Queimados. Nós tivemos no ano de 2016, 5 comandantes de batalhão. Isso, não há serviço que seja feito e que gere, né, ao conhecimento da região, conhecimento da área, que os policiais possam minimamente prestar um serviço, sabendo quais são as áreas de risco, onde ele pode entrar, onde ele deve. Até mesmo o planejamento fica dificultado numa situação dessa. E nós sabemos que quando o comandante é transferido, parte da equipe também é. Então, a gente verifica que, efetivamente, a excessiva rotatividade é um dos fatores, né, que resulta na morte dos nossos agentes. Falta de instâncias coletivas de reflexão e avaliação do trabalho. Ausência de debates nas esferas hierárquicas quanto aos erros, acertos e ajustes que devem ser considerados após uma atuação policial, seja ela de resultado virtuoso ou principalmente desastroso. Falta de planejamento e imediatismo. Ausência de treinamento e planejamento, mesmo nas mais corriqueiras ações e abordagens policiais, o que leva muitas das vezes a um desfecho trágico. Precárias condições de trabalho, ausência de equipamentos de uso coletivo e individual para o atendimento geral do efetivo policial. Cargas horárias excessivas. A extenuante carga horária regular, que geralmente se vê acrescida das horas empregadas na segunda atividade para complementação de renda, inclusive a do regime adicional de serviço. Então, a carga excessiva também, ela é um fator identificado como sendo um fator de risco para o policial que está ali em atividade, ele acaba sendo vitimado em razão dessas cargas horárias excessivas. Número insuficiente de profissionais. O reduzido número de profissionais para atendimento de toda a demanda da área de segurança pública, seja nos batalhões da PM ou nas delegacias policiais da Polícia Civil, onde o regime de trabalho é de 24 por 72 horas ininterrupto. Salários inadequados aos riscos percebidos e vividos. Em se tratando de atividade de risco constante e permanente, os salários oferecidos e efetivamente pagos mostram-se insuficientes para atrair uma maior gama de interessados em atuar nas polícias e demais áreas de segurança pública estadual. Falta de perspectiva global do processo de trabalho. Desconhecimento geral e restrito da atividade desenvolvida por cada um dos agentes envolvidos na atuação
de segurança pública, deixando esses agentes com uma visão apenas parcial e fragmentada do trabalho desenvolvido. Eu quero destacar aqui, né, que a própria constituição das polícias de forma partida, em que uma realiza o trabalho ostensivo e preventivo e a outra o trabalho investigativo, o policial muitas das vezes ele não vê ele faz a prisão em flagrante e não vê o complemento daquela prisão, outras pessoas presas, né? O trabalho realmente é muito fragmentado. Foco nas operações mais que no planejamento e inteligência. O imediatismo nas ações de combate à criminalidade, que se traduz muitas das vezes em operações decididas no calor dos acontecimentos, sem que sejam levadas a efeito, sem devido planejamento e da utilização de ferramentas de inteligência, que resulta quase sempre em vitimização de agentes policiais e, não raramente, de outros personagens envolvidos direta ou indiretamente. E aqui, fato recente, nós tivemos ali a resposta, né, à morte de um policial da Polícia Civil na Core, o que gerou, né, de efeitos adversos, porque se você não faz as operações de forma planejada, com objetivo, o que você quer buscar, os locais adequados e corretos, você acaba indo para o enfrentamento e confronto apenas pelo confronto. Dignidade. A ausência do sentido estrito da palavra que se impõe como possuidor de respeito, de honradez, de nobreza, de respeitabilidade diante do tratamento que lhe é dispensado. Veja, a professora indica a falta de dignidade do policial em 2014. E nós vimos, não sei se o deputado presidente Paulo Ramos lembra, uma atuação da UPP na Rocinha, em que os policiais acuados e as pessoas tacando pedra, tijolo em cima da viatura, e a gente verifica nitidamente a falta de respeito e a falta de dignidade no tratamento com esse agente da lei que está ali, né, com a função e uma missão precípua, constitucionalmente entregue a ele para realizar. Realização. Deparar-se com a realidade do trabalho que desenvolve associado à não valorização por parte da sociedade põe por terra o que se tinha por idealizado na atividade policial. Reconhecimento. A ausência de salários justos, plano de moradia, assistência hospitalar adequada, traduzem a valorização destinada pela sociedade como um todo ao profissional de segurança pública. A gente vê, né, a gente tem que avançar muito para que o policial tenha o reconhecimento. Segurança. Em decorrência da ausência de equipamentos adequados, muitas das vezes com a necessidade de compartilhamento com outros colegas de trabalho, bem como a não rara inferioridade de armas de uso individual ou coletivo, diante daquele armamento utilizado pelos foras da lei, as deficientes instalações físicas e viaturas de patrulhamento e investigação impele ao debate da real necessidade da melhoria das condições de trabalho. Perspectiva promissora. Neste ponto específico, devemos considerar a estratificação de cargos e postos que os impedem de sequer visualizar a possibilidade de alcançarem o topo das respectivas carreiras. A percepção de todos esses fatores leva os agentes de segurança a terem a plena consciência de que não são apenas atores ativos do processo na segurança pública, mas também destinatário desta mesma gama de direitos. Como muito bem relata a professora doutora Maria Cecília de Souza Minaio, o aumento considerável de parte destes agentes na consciência da cidadania, da ampliação do conceito de segurança, da forçosa atribuição de um complexo papel de polícia que extrapola o simples policiar nas modalidades mais antigas do crime, tráfico de armas, tráfico de drogas, roubos, furtos, agressões, passando ao atendimento de demandas de grupos específicos como crianças, adolescentes, idosos e homossexuais. Caso não haja uma adequada formação, os coloca numa posição de efetiva vulnerabilidade.
Esta nova faceta da atividade policial leva seus agentes à percepção de que igualmente não têm suas demandas atendidas, como diversas outras parcelas da sociedade, passando assim a se ver diante de um dos seus dramas, que é o sofrimento psíquico. O sofrimento psíquico que aqui nos referimos não se reduz apenas à carência de direitos de cidadania e de que são destinatários todos os cidadãos, incluídos aí a categoria policial, mas e principalmente aos riscos a que são expostos diariamente no exercício de suas atribuições como defensores de direitos dos quais se percebem igualmente negligenciados. O próximo ponto, senhor presidente, é a percepção do Ministério Público. E destaco aqui o termo de ajuste de conduta que foi feito do Ministério Público com a Polícia Militar e que nós, estamos colocando no relatório, que é importante o cumprimento desse TAC por parte do Governo do Estado, porque, destacando aqui alguns pontos, o TAC prevê regulamentação da jornada de trabalho do policial militar, saúde e segurança do policial militar através de um serviço especializado de engenharia de segurança e medicina do trabalho, mapeamento e avaliação de risco aos quais os policiais estão expostos, com consequente implantação de medidas de controle e monitoramento, disciplinamento do uso do equipamento de proteção coletiva e individual, disponibilização de equipamentos de proteção individual. O policial militar, a sua arma é de uso coletivo, não é de uso individual. Ao contrário da Polícia Civil, que cada policial, quando sai da academia, recebe uma cautela da sua arma pessoal, o policial militar não. Ele tem a sua arma cautelada, está de serviço, ele vai lá e retira a sua arma para fazer o patrulhamento. Saído dali, ele deixa a arma e está a Deus dará. Então, se ele não adquire uma arma pessoal e tem que despender recursos para isso, ele acaba ficando, está fragilizado nesse processo. Então, esse ponto aqui é fundamental, que a Polícia Militar e o Governo do Estado possam fazer o cumprimento. Quando a gente analisa os gastos e os investimentos que a segurança pública passou por esse mesmo período, presidente, foi falta de vontade política de fazer a aquisição desses equipamentos, porque o último orçamento foi mais de 9 bilhões. Então, teve recursos, sim, só que não foram direcionados para o fim princípio da defesa do policial. Não enxergar o policial como um homem necessário a esse enfrentamento. Se você não entende que a peça-chave para que a gente possa ter segurança é o policial e não enxerga que ele tem que ter os equipamentos necessários para ter a sua segurança, como é que você quer que ele preste segurança? Então, esse aqui é um fator fundamental para que a gente possa exigir o cumprimento. Treinamento adequado ao uso de equipamentos. Treinamento também é fundamental, porque o policial só faz o treinamento na academia. Ele passa anos na sua carreira sem fazer o treinamento. E muitas das vezes sem usar a arma. O dia que ele precisa usar, ele vai estar fragilizado, porque ele não está treinado para fazer o uso adequado desta arma. Não estando treinado, o erro é muito grande. É o erro em quem ele tem que atingir quando usa a arma. Então, além de atingir terceiras pessoas, ele se fragiliza porque ele não faz o enfrentamento adequado. Ele acaba sendo vitimado nesse processo. Implementação de banco de dados informatizado para registro, acompanhamento e controle de dados de acidentes e doenças ocupacionais. Formação e capacitação dos policiais militares com constante avaliação, modernização e adaptação do currículo. Observância ao regular funcionamento das viaturas utilizadas no serviço policial. Adequação de valores da qualidade da alimentação fornecida aos policiais militares. Reestruturação física e administrativa das unidades policiais. Estabelecimento de medidas de proteção contra abuso de poder. Então, senhor presidente, feitas essas considerações das contribuições trazidas
nós fizemos aqui, né, análise de todos os fatos que foram trazidos à comissão. Ressaltamos na comissão que a repetição do modelo de segurança pública de confronto adotada pelo atual governo pressupõe a existência declarada do inimigo e, portanto, o alvo a ser abatido e dominado. Então, quando você estabelece que você tem um inimigo a bater, você também é visto como inimigo. E aí você está fragilizado por ser policial. E por isso a gente verifica, né, os índices alarmantes aqui no que diz respeito aos policiais sendo caçados no Estado, porque já que ele é um inimigo declarado, ele também é visto como um inimigo e não protetor e defensor da sociedade. Então, essa política de segurança do confronto, por mais que se tente colocar um verniz quando se instalou aí as unidades de polícia pacificadora e, através das unidades de polícia pacificadora, trouxe a perspectiva de que haveria uma política diferenciada utilizada no Estado, mas essa política diferenciada só foi para algumas regiões, não foi para o Estado todo. Ao passo que você ocupava determinadas regiões com efetivo policial, ao modelo que já tivemos de DPO, deputado Paulo Ramos, que já passou por essa experiência da Polícia Militar, vários modelos foram implementados, e esse foi mais um, mas que, de fato, não mudou a lógica de atuação das instituições. Porque, se por um lado você tinha efetivo sendo formado e colocado para essas áreas, o resto do Estado continua a política do confronto. E aí, a política do confronto para enfrentar o quê? Para enfrentar os bandidos que migraram dessas regiões que estavam sendo ocupadas por policiais. Então, na verdade, o que nós estamos vendo é o agravamento, né? E quando a gente faz um recorte do que é a política de segurança, desde o início da instalação das UPPs, eles não tiveram condições de fazer com que houvesse uma efetiva política de segurança para além da ocupação desses territórios, no afã de pacificar, e a gente vê que os policiais, foram os policiais que mais sofreram desse processo, porque a morte dos policiais, elas continuaram crescendo, mesmo no afã de ter uma política, de pacificação sendo implementada no Estado. E aí, senhor presidente, para não ser enfadonho, eu, aqui nas minhas considerações, são inúmeras páginas que nós nos debruçamos aqui e trouxemos à CPI, mas eu quero trazer aqui as recomendações que entendemos pertinentes para as instituições. Em concordância com os fatos que aqui foram relatados, demonstrados em planilhas, estatísticas e números, e debatidos exaustivamente, carece que sejam tecidas algumas recomendações às instituições integrantes do sistema de segurança, na tentativa de, no primeiro momento, diminuir a alta incidência de mortalidade de policiais, minimizar o sofrimento das famílias daqueles que foram vitimados, em decorrência de suas condições de agente de segurança, e bem como, no âmbito de suas atividades administrativas, propiciar a mais precisa colheita de dados referentes às mortes, suas causas, doenças decorrentes, afastamentos e etc. São as seguintes recomendações. 1. Aperfeiçoar as grades curriculares no sentido de intensificar o treinamento com armas, inserir o debate sobre as situações de crise a que estão expostos diariamente e trazer o relato vivido por policiais que atuam ou atuaram no combate direto à criminalidade. 2. Buscar as tecnologias mais modernas no tocante a equipamentos de segurança pessoal e apresentar propostas para aquisição. 3. Difundir os direitos que podem advir de eventuais acidentes de trabalho. Muitos policiais não sabem os direitos a que têm
em razão da sua atividade profissional e muito menos de seus familiares. Porque quando ele é vitimado, os familiares, né, peregrinam sem saber quais são os direitos a que cada família tem. Difundir os direitos previdenciários, dos quais farão jus seus familiares em caso de morte, com elaboração de cartilhas ou mesmo divulgação dos sites das instituições. 5. Disponibilizar estrutura de atendimento psicológico aos familiares dos agentes de segurança vitimados. O atendimento e o compartilhamento de experiências com aqueles que já sofreram com a perda de entes queridos pode ser de elevada significância e trazer algum conforto para o pai, a mãe, o esposo, a esposa, o parceiro, a parceira ou os filhos no momento em que não se enxerga a luz no fim do túnel. Cabe aqui destacar que a Polícia Militar já se valeu da experiência de familiares de policiais vitimados para atender familiares de outros policiais igualmente vitimados. Os relatos nesta CPI são surpreendentes quanto à tentativa de minimizar o sofrimento destas famílias. 6. Estruturação das áreas de recursos humanos no sentido de que possam gerar banco de dados mais precisos quanto à natureza das doenças que possam resultar do estresse, das características das mutilações sofridas para o planejamento e consequente aquisição de recursos materiais para suprir as necessidades daqueles que se encontram inválidos. 7. Análise quanto à possibilidade de aproveitamento dos agentes que tenham suas capacidades de atuação bruscamente reduzidas em decorrência da vitimização, na busca de seu aproveitamento em atividades de natureza administrativa, mas não menos importantes. 8. Propiciar o debate e a publicação dos meios de comunicação interna dos trabalhos e artigos que tratam especificamente da análise das condições de trabalho, das condições dos policiais, para que estes tomem conhecimento de que há outros ramos interessados na sua causa. O conhecimento desta fração da sociedade que se interessa por trazer conforto e elevação da autoestima. Sugestões. Como sugestão para conter o acontecimento das práticas escabrosas que atingem os profissionais de segurança, indicamos o seguinte: mudança do rumo da política de confronto em curso na Secretaria de Estado de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Adoção de práticas não militarizadas nas ações policiais, em benefício da prática do planejamento pautado na investigação e no resgate do policiamento ostensivo. Estudos que busquem adequação curricular na formação dos profissionais de segurança. Humanização dos direitos dos agentes de segurança no tocante à remuneração adequada que propicie saúde, educação, moradia digna e descanso. Desenvolvimento de campanhas publicitárias no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro, das boas práticas policiais e da importância destes organismos para o bem social, em contraponto ao uso e exclusivo imaginário deletério destes organismos como inimigos sociais. Divulgação das recentes regras que agravam a pena quando da ofensa à integridade física dos agentes de segurança. Efetividade do Governo do Estado do Rio de Janeiro no tocante à ampliação e concessão dos benefícios decorrentes da invalidez dos profissionais de segurança pública, conforme disposto na legislação em vigor. Democratização pelas esferas de governo, União, Estado e municípios, dos direitos constitucionais no tocante à saúde, educação, moradia digna para a população como um todo, com decorrente diminuição de diferenças que, no quadro atual e associado à prática de confronto, tem vitimado principalmente os agentes de segurança. E o cumprimento integral, por parte do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, dos termos pactuados junto ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, firmado no dia 2 de julho de 2015. E aqui o encaminhamento do relatório a diversos órgãos que nós elencamos. Presidente, estas são, de forma rápida, a análise e a leitura do relatório final, ressaltando aqui, deputada Marta, que
Esses números que nós tínhamos, né, estão no relatório até 2015. Nós já recebemos, o presidente da comissão já recebeu os números relativos a 2016 e nós atualizaremos até o dia de hoje para que haja a completude dos dados que estamos apresentando. Senhor presidente, este é o relatório. Muito obrigado. A Lei 7.559, só para você ver, foi uma lei oriunda aqui uma sugestão antecipada da CPI, e que a Vossa Excelência dá uma olhada. E já, Adriano está me trazendo aqui. Trazer também aqui Para anexar. anexar. Bom, a deputada Marta Rocha também já presente. Pela ordem de chegada, deputado Wagner Montes. Ainda bom dia a todos. Bom dia, presidente Paulo Ramos, presidente da comissão. Bom dia, Zaqueu Teixeira, deputado Zaqueu Teixeira, que é o relator, deputada Marta Rocha, deputado Zito. Eu não vou... Tinha elencado aqui algumas coisas para falar, mas não vou usar muito tempo, não. Vou procurar ser o mais rápido possível, independente de ter, na militância do meu trabalho junto à Polícia Civil e Militar, são 43 anos acompanhando de perto o trabalho da Polícia Militar, o trabalho da Polícia Civil. Aqui nós temos aí um trabalho que foi feito, um relatório maravilhoso feito pelo Zaqueu Teixeira, com a participação de várias pessoas, da promotora Tânia, da doutora Maria Cecília, pesquisadora da Fiocruz, e outras autoridades também. Mas o que me revolta nisso tudo, e hoje o deputado Zaqueu falou que basta o cara ser identificado como policial militar ou como policial civil, que ele é executado. Isso aconteceu ontem. Isso aconteceu ontem. Pensaram que o chefe de família era um policial e o mataram. Pensaram, ele não era policial. Pensaram e o mataram. Hoje passou no meu programa. E assim vem acontecendo. Por quê? Porque mataram um policial, seja ele civil ou militar ou federal, o suposto meliante, ele ganha crédito na sua facção. Ele é respeitado na cadeia. Você vê que tem lugares que a ética funciona, né? Ele é respeitado na cadeia. Eu tenho uma frase que, quando eu fui para São Paulo, e passei 20 anos lá, ela era fixada na maior parte das delegacias e dos batalhões, que era o seguinte: diante do perigo, o homem se lembra de Deus e da polícia. Passado o perigo, ele se esquece de Deus e execra a polícia. De repente, acontece com a família, evita-se o sequestro de uma família por causa da abordagem de uma viatura, uma VTR. Quando eu falo polícia é geral, militar, civil, federal, qualquer que seja policial, a força, a instituição. Aí evita-se o sequestro. Atrás tem um cara com um revólver no banco de trás, sequestrando, evita-se. Puxa, maravilha, a polícia evita sequestro, maravilhoso, maravilhoso. A família agradece, os filhos choram, abraçam os policiais. Se tiver um recém-nascido, fala, vai ter o nome de... Se for mulher, vai ter o nome de Vitória. Se for homem, vai ter o nome do policial que está ali, que salvou a vida da família. Passado uma semana, 2 semanas depois, eu já vi casos durante esses 43 anos de profissão, de pessoas estarem do meu lado e ver uma viatura mandando um carro encostar, e o cara que estava do meu lado dizia assim, ah lá, já vai tomar uma grana. Quer dizer, há 3 semanas atrás, eles eram idolatrados. E agora, quando manda parar um carro, já vai arrumar um qualquer. Então, isso foi se formando ao longo do tempo. Conversava agora com um dos maiores oficiais de polícia que eu já conheci nesses 43 anos,
Coronel Anani, que está aqui presente, e dizia o seguinte: eu sou da época em que a mulher do policial, ou a mãe do policial, tinha orgulho de lavar a farda e pendurar no quintal de casa. O filho do policial, civil ou militar, tinha orgulho de dizer no qual: seu pai faz o quê? Meu pai é policial. Ou meu pai é polícia. Hoje em dia, ou sai com a carteira escondida no sapato, ou em algum lugar do carro, porque se for identificado como policial, é executado. Engraçado. Mas isso tudo porque não há um trabalho sério por parte do Estado de valorização do policial. Hoje, nós estamos com 102 policiais militares mortos, fora aqueles que estão em cima das camas, aqueles que estão fazendo no centro de fisiatria, fora aqueles que estão no HCPM. O HCPM, quando foi construído, o efetivo da Polícia Militar era 23.314 homens. Se eu estiver errado, eram 314, mas eram 23 mil. Hoje tem 47 mil fora os dependentes e continua o mesmo HCPM, faltando tudo. Então, os policiais. E a Polícia Civil? E o hospital da Polícia Civil, que era ali em cima da antiga rodoviária, na Praça Mauá? Que vergonha! Que tratamento dão aos policiais civis? Que tratamento dão aos policiais militares? Hoje, o policial, seja ele civil ou militar, sai de casa e hoje, antigamente, tinha dúvidas. Ah, mas ele escolheu a profissão, ele sabe que é para matar ou para morrer. Ele sabe que está correndo risco de morrer, sabe? Mas hoje ele não tá na rua para matar ou para morrer. Hoje está na rua para ser caçado. Então ele sai de casa e, por mais macho que seja, ou por mais valente que a policial militar, a FEM, ou a policial civil militar, muito bem representada pela Marta Rocha aqui, sai de casa e não sabe, mas não sabe mesmo, se vai voltar e vai beijar a sua mãe e seus filhos que estão em casa. Tem coisas que verdadeiramente nos revoltam. Outro dia eu falei no ar e fiz uma pergunta no ar e não apareceu ninguém. E disse no ar, e faço de novo aqui o mesmo desafio, aos policiólogos, aos especialistas de segurança. Agora o que você vê mais é especialista de segurança. Aí você procura saber quem são esses especialistas de segurança, alguns no Brasil inteiro. Alguns, você fica até falando: não é verdade não, gente. Não é verdade não. Não é, o cara é especialista em segurança. Não, não é não. É. E aí, você costuma ver, como eu ando nas ruas no dia a dia, converso com a tropa, converso com os policiais civis nas ruas, nas viaturas. Nós temos aqui também o Neira, que é um dos grandes responsáveis por isso, pela valorização do policial civil. Agora, você vê o seguinte: hoje, o que o policial precisa hoje? Disso tudo que o Zaqueu Teixeira elencou ali, disso tudo que está no relatório, mas ele precisa hoje é de afago, é de carinho do seu comandante. Porque o coronel Anani testemunha disso. Quando o comandante do batalhão tinha o comando do batalhão nas suas mãos, a área do batalhão nas suas mãos, era uma coisa. Hoje, bota uma UPP aqui, outra UPP ali, e bota um tenente ali, outro tenente ali, não estou desvalorizando a patente, mas coloco isso ali, e o coronel comandante da unidade está lá no batalhão, nem sabendo o que está acontecendo na UPP. E aí, saem do Cefap, sem nunca ter trocado tiro com nenhum bandido. Não, esse vai ganhar um X a mais e vai para a área da UPP, e vai para a UPP. Estão colocando os policiais alvos de vagabundos. E aqui não tem hipocrisia. Não adianta a polícia nas comunidades só. Tem que ter a UPP, tinha que ter tido desde o começo a UPP, e tudo que eu estou falando agora, eu já falei no ar várias vezes. A UPP social. Tomou a casa do traficante e tal, que é uma casa grande,
Coloca lá um ginecologista, um pediatra, coloca lá um clínico geral, transforma a casa do meliante, em consultórios para atender a coletividade. Fiz uma pergunta no ar, faço aqui, e olha que nós temos aqui autoridades que têm anos e anos de polícia, e faço aqui, e fiz no ar. Quando que numa incursão policial, em que tenha morrido uma vítima, ou tenha morrido um inocente, normalmente vítima de bala perdida, que a bala perdida sempre acha um inocente, quando que alguém chegou perto de uma viatura policial, ou da viatura da homicídios, quando foi lá fazer a perícia, e disse: olha, eu estava aqui, o tiro veio de lá onde estavam os bandidos. Nunca. Sabe por que nunca? Porque se falar a verdade, e a gente sabe que isso acontece, porque na incursão, o policial civil ou militar, ele tem 3 segundos, não mais do que 3 segundos, para o cara que entra numa viela e bate de frente com ele, se o cara vai pegar um celular ou vai pegar um revólver para matá-lo. O policial não tem mais do que 3 segundos. É igual exame de próstata. 3 segundos. Só? É. Tem gente que acha que é pouco tempo. Mas é nada, irmão. Que isso? Agora, sabe qual é o negócio? Porque o policial não sabe. O cara chegou, mete a mão no bolso para pegar um celular, mete a mão no bolso. O policial tem o direito de pensar que é uma arma. Ele tem esse direito também, de pensar que é uma arma. Então, ao invés disso, do carinho, da valorização, eu falo no ar, não falem para os seus filhos: se você não estudar, se você não fizer o dever de casa, eu vou chamar o policial para te prender. Porque você já cria o seu filho, a sua filha, com aquela predisposição de que o policial está ali para prender, só para prender, como se faz com o promotor de justiça, é o acusador contumaz. Não é. O promotor de justiça é o fiscal da lei, o guardião da sociedade. Então, hoje que o policial precisa de carinho, precisa de afeto, precisa de uma força, de uma palavra amiga, ele encontra, sabe o quê? Hoje está encontrando, sabe o quê? Você está com o coturno sujo, o cara trabalha na UPP. Você está com o coturno sujo, estão cobrando cobertura na rua. Então o cara está dentro da viatura, a cobertura já é a própria viatura, né? Aí, vamos supor que ele esteja com cap, ele está sem o cap, tá? A cobertura é a viatura. Muito bem. Passa um cara ali, pega ladrão. Se ele sair do carro sem botar o capzinho dele, sem colocar o boné dele, está arriscado a passar alguém de alguma DPJM e falar para ele assim: ó, você está sem cobertura, não vou estar correndo atrás do bandido, mas você está sem cobertura. Gente, pelo amor de Deus. O que o policial passou para o outro lado, na minha opinião, ele é mais bandido que o bandido. O policial que passa para o outro lado é mais bandido do que o bandido. Agora, a grande maioria da nossa polícia, seja ela civil ou militar, dos nossos policiais, é composta de gente que trabalha, de gente que luta, de gente que faz bico. Ah, mas faz bico. O bico é proibido. Lasque-se que o bico é proibido. É preferível ele estar fazendo um bico honesto para sustentar a sua família do que estar charcando no meio da rua. Quando os policiais vêm para cá, para tentar impedir que essa casa desse esse aumento de 11% para 14% no desconto da Previdência, quando os policiais vieram para cá, o que você viu? Policial contra policial. Olha que ponto nós chegamos. Então, eu não vou me estender mais, só falei isso mais, eu usei, desculpem se eu exagerei, mas eu peco por excesso, nunca vou pecar por omissão, porque só peca por omissão quem é covarde, e eu não nasci covarde. Agora, é triste, para quem acompanha o trabalho há 43 anos, como eu acompanho, é triste você ver a polícia, os policiais cada vez mais sendo menos valorizados, como mereciam ser valorizados. Cada vez mais o policial sofre. Cada vez mais os familiares de policiais sofrem. Porque é muito bonito, é muito comovente,
É por isso que eu não vou decidir uma hora da minha vida não ir em enterro de policial civil, policial militar, policial federal. Não vou, quero manter a imagem do policial vivo. É uma questão minha, pessoal minha, porque já cansei de ouvir a canção do policial militar, já cansei de ouvir o toque de silêncio, já cansei de ouvir dobrar a bandeira, pegar o cap, entregar para a viúva ou entregar para a mãe. É triste. Que ao invés de estar entregando aquilo, poderiam estar entregando mais um diploma de um curso que ele fez, que pudesse promovê-lo, porque agora, esse ano, por exemplo, foi publicado hoje no Boletim da PM, os oficiais vão fazer cursos, vão fazer os cursos e que vão poder subir, ter a promoção na patente. E os praças, nada. Então, vai falar o que disso aí? Obrigado, presidente. Deputado Zito, depois deputada Marta Rocha, depois eu para concluir. Bom dia a todos. Senhor presidente, deputado Paulo Ramos, senhor relator, deputado Zaqueu Teixeira, vice-presidente Wagner Montes, deputada Marta Rocha e demais presentes aqui nessa manhã. Eu não vou me alongar, mas queria parabenizar imensamente o trabalho desta comissão, em especial o relator, dizer da minha visão que falta um trabalho mais específico da cúpula de segurança pública do nosso Estado, principalmente ouvir mais os seus participantes. Falta diálogo, falta atitude dos membros que estão à frente da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro e do seu governador também. É vergonhoso a situação atual do nosso Estado. Então, eu espero que esse relatório que foi elaborado pela comissão chegue até a cúpula de segurança pública do Estado e que eles possam usufruir das ideias e, com a sua capacidade, possam somar objetivos ideais para que essa situação mude o mais urgente possível. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Zito. Deputada Marta Rocha. Boa tarde a todos e todas. Eu queria cumprimentar o nosso presidente, deputado Paulo Ramos, nosso vice, deputado Wagner Montes, nosso relator, deputado Zaqueu, e o nosso querido deputado Zito. Eu quero dizer, deputado Paulo Ramos, que ao término desse mandato de 2014, eu quero lhe dizer que participar dessa CPI foi um dos momentos mais importantes em que eu tive a oportunidade de atuar nessa casa. Tenho uma memória muito viva para dois momentos dessa CPI. O primeiro momento da professora Maria Cecília e o deputado Zaqueu Teixeira, acho que é oportuno elogiar o seu relatório, ver a sua dedicação, a sua capacidade de colocar dentro desse relatório tudo aquilo que foi discutido, mas tem um marco muito grande naquela frase quando ela nos disse, que já incorporei ao meu discurso, do sofrimento mental que sofrem os policiais. Acho que foi uma das mais importantes audiências públicas realizadas nessa casa. A doutora Maria Cecília, com a sua competência, com a sua capacidade de examinar de uma forma muito particular esse fenômeno, trouxe uma importante contribuição. Outro momento que tenho marcado das audiências realizadas pela CPI foi o momento em que nós ouvimos aqui os familiares. E exatamente pensando nesses dois momentos, eu queria me permitir a fazer 4 ponderações, né? Que vou encaminhar
seria encaminhado por escrito, mas eu vou me permitir aqui a fazer essas 4 ponderações. E, nesse momento, quero aproveitar e cumprimentar as organizações classistas que estão presentes para essa reunião, para a conclusão dos trabalhos do relatório. A primeira é que, na fala daqueles familiares, em particular das mulheres, nós percebemos que há uma burocracia que não consegue ser transposta, né? E é muito cruel, porque cada vez que um familiar, uma mãe, uma esposa, tem que vencer essa burocracia, na verdade, ela está sendo vitimizada pela segunda vez. Então, que de alguma forma, embora eu perceba que no relatório o deputado Zaqueu fala sobre esse tema, mas que tivesse algo objetivo no sentido da redução da burocracia, dos processos de pensão por morte ou por aposentadoria e invalidez. Que isso fosse algo exigido nessa CPI e que não ficasse ao encargo do familiar aquela obrigatoriedade de buscar aquela infinidade de documentos. Isso se reproduz tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, é aquela infinidade de documentos que muitas das vezes aquele familiar está fragilizado e muitas das vezes não tem o conhecimento. A gente vê isso com o policial civil e com o policial militar. Acho que o policial quer manter a família tão distante daquele momento doloroso que pode advir, que às vezes o familiar não tem o devido conhecimento do canal burocrático das próprias instituições. A outra questão que eu também, pensando no relatório da professora Maria Cecília, e pensando exatamente, né, nesse sofrimento mental, é que ficasse bem claro e exigido, né, esse acompanhamento psicológico. Esse acompanhamento, ele não pode, isso não acontece, eu falo isso com muita tristeza, porque fui chefe da Polícia Civil, isso não acontece nas instituições. E, quando muito, as instituições, ao término do confronto, ao término do enfrentamento, né, o que as instituições fazem é estabelecer um procedimento administrativo para, nesse procedimento administrativo, identificar a responsabilidade do policial. E a gente pensa pouco no policial quando a gente pensa que tenha ou não tenha o confronto, tenha ou não tenha o resultado morte ou o ferimento do agente ou de terceiro, mas que a gente tenha o acompanhamento psicológico desses policiais e critérios objetivos do retorno desse policial às atividades normais. Isso fica, esse retorno fica decidido ali pelo comando imediato, né? Não há efetivamente um critério objetivo para estabelecer qual o momento que esse policial está pronto para suas atividades normais. E a gente só vai continuar exigindo do policial o resultado, né? A gente não vai acolher esse policial e nem vai, muito menos, garantir condições de trabalho a esse policial. E, por fim, há uma diferença abissal entre o que acontece na Polícia Civil e o que acontece na Polícia Militar. Provavelmente pelo número infinitamente menor de policiais civis, comparando ao número de policiais militares, que hoje já ultrapassam os 40 mil. Enquanto o policial civil sai, chega na casa, imediatamente tem a sua arma, que fica sob a sua custódia, né? E desde o momento que ele entra e até o momento que ele se aposenta, e quero dizer, deputado Wagner Montes, que tinha lá a minha arma da casa e que usava muito pouco. Mas o mais difícil para mim, deputado Zito, foi entregar a arma de fogo. É curioso isso, como isso faz parte, né, da nossa identidade. Então, acho que essa comissão tem que zelar para que, a exemplo do que acontece em São Paulo, os policiais tenham ou uma isenção da alíquota ou uma redução dessa alíquota, para que esses policiais possam comprar a sua arma, né? E tem que zelar também para que, a exemplo do que acontece na Polícia Civil, os policiais militares
possam ter o seu armamento pessoal, porque a gente não deixa de ser policial nas horas de folga. E se o policial, por acaso, deixar de agir na sua hora de folga, com certeza a sociedade vai criticar esse policial e, com certeza, as instituições policiais estarão instaurando um procedimento para questionar o porquê desse não agir, o porquê dessa omissão. Então, terminando aqui, essas são as minhas singelas contribuições, mas quero mais uma vez, deputado Paulo Ramos, elogiar a maneira como o senhor, na condição de nosso decano, conduziu e elogiar também o brilhante relatório apresentado pelo deputado Zaqueu Teixeira. Muito obrigada. Na abertura dos trabalhos hoje, nós registramos que as contribuições podem ser encaminhadas e nós, já conversei, já há uma concordância para que as sugestões sejam incluídas também no relatório. Eu quero fazer primeiro um registro que eu considero como resultado importante dessa CPI. Especialmente na Polícia Militar, sempre houve um esforço muito grande para não divulgar o número de policiais militares vitimados. E esta CPI fez com que aflorasse da Polícia Militar um trabalho até comparativo em relação a guerras convencionais, para demonstrar o sofrimento imposto, o grau, a letalidade contra os policiais. E eu tomei a iniciativa hoje, nem trouxe todos. Eu reuni aqui alguns pronunciamentos que fiz, só a partir, tem anteriores, só a partir de 2009, falando no sofrimento imposto aos policiais militares e a seus familiares. Esse primeiro aqui que eu selecionei alguns, sempre denunciando o número absurdo de policiais, principalmente policiais militares mortos, em ato de serviço e fora do serviço. Aqui tem um dado de 99 a 2009, janeiro de 99, 1.458 PMs assassinados. Isso eu denunciei em 13/7 de 2009. Já em 15/3, aqui já estou pulando os anos, de 2011, eu falo na questão da UPP, que eu digo que é um DPO ampliado, incorporando um efetivo muito maior e suprimindo de outras regiões do Estado. Eu disse que logo, eu denuncio aqui, já há mais tempo eu tive a oportunidade de afirmar desta tribuna que em pouco tempo haveria conflito e confronto com as próprias unidades chamadas de polícia pacificadora, o DPO ampliado. Isso em 2011. 23/8 de 2011, a Polícia do Estado do Rio é a que mais mata e, simultaneamente, a que mais morre. 6/11 de 2012, PMs paulistas mortos são 90, e no Rio de Janeiro? Eu faço a indagação e depois cito o número. 2013, impossível proclamar o êxito das chamadas unidades de polícia pacificadora, que é, inclusive, deputados e deputada Wagner Monte, Marta e meu querido Zaqueu. Às vezes, para criticar a política de segurança pública, muitos equivocadamente elogiavam a UPP, como a migração de criminosos para o interior, como sendo o resultado da eficiência da polícia de unidade pacificadora, quando não falavam na supressão do efetivo. Não era a migração, reduzia o efetivo, não tinha policiamento ostensivo e, portanto, o crime. Mas aí era uma forma de elogiar. Migraram os criminosos, não a redução do policiamento ostensivo.
Estou aqui que eu fiz esse resumo, presidente. Transferência de PMs do interior para o PP. Está aqui. Do interior. Trouxeram o PM do interior. Aliás, em relação às delegacias, tem um trecho aqui que eu ainda não vou, talvez eu não acho, quando o secretário de Segurança disse que colocaria delegacias nas UPPs, juntamente com policiais militares novos, para que não trouxessem, para que fossem policiais novos, oriundos mais rapidamente da chamada academia, sem incorporar os vícios adquiridos, quer dizer, ele próprio desmoralizando a instituição policial. A máscara do governo caiu quando foi ficando isso aqui já em 2013, né? Mais uma vez, o PPs reduziram o efetivo das unidades de policiamento ostensivo. Perseguição aos PMs. Aqui foi abordado pelo Wagner Monte. Quando o Wagner Monte começou a falar, eu mostrei para o deputado Zaqueu. Eu tinha anotado aqui trajes civis, identidade nos sapatos, a própria aparência física, as roupas na corda. Quer dizer, a família tendo que esconder a condição, os filhos na escola, sem poder dizer. Estou vendo ali o coronel Júlio César, o Wagner Monte falou do coronel Hernani, que é da minha turma, falou 43 anos, já temos 54, quer dizer, eu estou mais velho que o Wagner Monte. O Hospital Central da Polícia Militar, ele foi inaugurado bem antes da fusão, em 1971, 72. Quando houve a fusão, veio o hospital também de Niterói, uma rede menor, mas o efetivo. Então, o Hospital da Polícia Militar do Estácio, ele antecede a fusão. Ele é de 1971, 72. O insucesso das UPPs. Aqui. Olha, eu fico olhando as coisas porque, quando o deputado Zito, foi o deputado Zito que falou, não ouvir os participantes. Eu me lembrei de um episódio, acho que já relatei aqui uma outra vez, que eu encontrei um policial militar na rua, e ele alegremente falou para mim, né, se referiu a mim pelo posto: Major, fiquei 30 anos na PM e saí sem nenhuma punição. Nem advertência verbal eu recebi. Aí eu olhei para ele rindo e falei, né? Mas também você nunca deu nenhuma opinião. Aí ele falou, nenhuma. Aí ele riu e falou assim, é por isso que está assim. Quer dizer, a não participação faz com que os erros não sejam cometidos. A falência do modelo de segurança pública, essa polícia desumana, é que tem que ser debatida pelo Estado do Rio de Janeiro. O sofrimento da população, especialmente da população das favelas, é muito grande, que só é acompanhado pelo sofrimento da família policial militar. Isto em 11/3/2014. Estou dizendo, fazendo esse registro, para o que foi o resultado para chegar a esta CPI. Que sempre também houve resistência. A política de segurança pública está falida. 11/3/2014. Sempre falando na morte de policiais. Vítimas da violência que decorrem de uma equivocada política de segurança pública. Aqui. E vem, eu quero pegar uma que as Forças Armadas merecem respeito contra o desvio de função. Estão aí desviadas de função. Com equipamentos de guerra convencional, carros de combate, dentro da favela. E vem o ministro da Justiça, e ainda com um conhecimento completo, fazendo observações em relação à segurança pública, completamente estapafúrdias. E ainda vem o general Echegoni falar na escala de serviço. Chegou aqui e falou claramente. Eu falei, mas afinal de contas o general conhece o que de segurança pública? Para chegar aqui e falou que ele mesmo nunca tinha sido beneficiado na vida quando ficava mais de 24 horas dentro do quartel. Falou, mas ele é general.
Quantas vezes ele ficou? Ele alguma vez ficou numa escala continuada de 24 por 48 ou 24 por 72? Ele nunca ficou. Aí chega aqui, vai falando pelos cotovelos, sem conhecimento. Ainda brinquei em 2014 falando que a política que deveria abandonar a política das UPPs, me lembrando da guerra do Vietnã. Cante vitória e abandone o território. Era uma forma de... Segurança pública está enferma. As UPPs representam uma grande mentira, mas eu quero pegar do nosso Beltrame, né, como secretário de Segurança. PM trabalha nas folgas, escala abusiva. Aqui. Aliás, o Estado comprou a folga e não paga. Eu não pago, estelionato. A folga é para recuperar as energias. Como é que o próprio Estado compra a folga? A folga pertence. Aqui. De onde vem o poder do secretário de Segurança? Durante tempo tivemos dificuldades de trazer o secretário José Mariano Beltrame aqui na própria Comissão de Segurança. Ele tinha um poder tal que ele conseguia fazer com que a ausência dele fosse determinante aqui. Quer dizer, porque ele não queria ouvir críticas, né? Segurança pública, o sucesso do superfaturamento dos gastos públicos. Eu quero achar, quando eu falo da preservação da vida humana, com ou sem farda. E aí, os policiais estão morrendo, e o secretário esconde. E quando não dizia o número de policiais mortos, mesmo havendo requerimentos de informação, não informavam. De qualquer maneira, para dizer que esta CPI, pelo menos, colocou um foco numa questão grave. A família policial militar já não aguenta mais comparecer para sepultar profissionais da segurança pública, mortos em decorrência desses equívocos. Está aqui. Quando o deputado Wagner Montes falou do comparecer ao sepultamento. E falou no hino, né? Ser policial é enfrentar a morte, mostrar-se forte no que acontecer. Quer dizer, como nós vemos no cemitério, os policiais militares aos prantos pela morte de um companheiro, o hino, então, já está superado. É impossível ser forte diante dessa tragédia, pô. É difícil. Então, eu vou caminhar para dizer o seguinte: fiquei muito feliz por ver concluídos os trabalhos exatamente nesse momento. Porque é um momento em que, pelo menos, há um debate sobre o modelo, cujo sucesso foi proclamado ao longo do tempo, mas os fatos demonstraram o contrário. Aqui, PM morto não é um número, é gente. Porque policial militar é descartável. É descartável. É número. Então, eu acredito que, pelo menos agora, há essa aqui, policiais militares e os agentes da segurança pública são descartáveis. Pelo menos agora, ficou impossível esconder. Para encerrar, dizendo mais uma vez que qualquer inclusão no relatório, para ser feita tem tempo, nós vamos cuidar para publicar só daqui, pelo menos uma semana, 10 dias, de modo a que cada um possa trazer contribuições, registrar e agradecer. A deputada Marta Rocha fez referência, deputado Zaqueu conseguiu no relatório, agradecer muito à professora Maria Cecília, muito, pelo trabalho que ela fez, porque ela, num certo sentido, ela foi na contramão, porque a sociedade é empurrada para criminalizar ainda mais, para hostilizar ainda mais os profissionais da segurança pública, que morrem, se sacrificam e não contam com o devido reconhecimento. Eu não sei se será acolhida,
mas eu tenho que consultar, porque eu apresentei um projeto de lei retirando do juramento o sacrifício da própria vida. Cada um que medite sobre isso. Se porventura houver o acolhimento unânime, eu retiro o projeto e apresento como parte do relatório. Que os policiais juram cumprir o dever com o sacrifício da própria vida. Não estão sendo reconhecidos. Talvez o fato de estar no juramento leve a sociedade a pensar que quando o policial morre, não fez mais do que a sua obrigação. E os policiais acreditam nisso. E aqui, para encerrar, quando o Wagner falou que o policial precisa de carinho, né? Leio hoje o jornal, e no jornal está lá constando que a polícia militar, para buscar o controle da sociedade sobre os excessos praticados, ou eventuais excessos, ou erros cometidos por policiais militares, disponibilizou um telefone, mais um, a Corregedoria de Polícia Militar. E eu estou mandando um ofício ao comandante-geral da Polícia Militar, porque eu preciso de um telefone quando eu quiser elogiar. Para elogiar não tem. Só tem um telefone para apontar falhas, e para apontar acertos, e para agradecer. Não tem. E aí eu me reporto a muitos anos atrás, quando houve a criação do Disque Denúncia. O secretário de Segurança na época deu uma entrevista dizendo exatamente isso, que era um instrumento para que a sociedade pudesse denunciar os policiais que se desviassem de coisa. E eu, na época era deputado federal, marquei uma audiência com ele, falei, não, vim aqui porque eu quero saber, eu trouxe a publicação, tudo, eu quero elogiar, qual é o telefone que eu posso usar quando eu quiser elogiar? Só tem o telefone para apontar erros? Não tem telefone para apontar acertos. É assim que os policiais se sentem, completamente desconsiderados. E essa desconsideração, inadvertidamente, por vezes, vem da própria corporação. De qualquer maneira, plagiando aqui a professora Maria Cecília, além da morte de policiais, essa CPI poderia dizer que tratou de investigar o sofrimento mental imposto aos policiais civis e militares em função de toda a agrura, né, que eles enfrentam com seus familiares para continuar no cumprimento dessa árdua tarefa. Deputado Zaqueu Teixeira, por favor. Não, presidente, só procedimentalmente, para que a gente possa estabelecer aqui, nós vamos votar o relatório, aprovar, Isto. com o compromisso de até a publicação, aí 10 dias, Incorporar para que a as gente sugestões. possa atualizar os números e incorporar as sugestões. Ok? Obrigado, deputado Zaqueu Teixeira. Aqui a Adriana fica me buzinando aqui, eu quero acabar de falar, e ela não deixa, né? Que o Disque Denúncia ainda foi terceirizado. Quer dizer, é uma ONG. Terceirizado. É uma ONG. Eu, aliás, quero dizer que ingressei numa representação no Ministério Público do Estado, principalmente quando foi criada a ouvidoria do Ministério Público, e recebi do Ministério Público a afirmação de que era constitucional. Quer dizer, uma ONG que recolhe informações da sociedade sobre isso. A 190 também é terceirizado. Quer dizer, eles terceirizaram tudo e está aqui no relatório. Por que não aproveita, então, os policiais que guardam ainda e podem completar o tempo de serviço? Muitos saem. Não foi em ato de serviço. Reforma por cota. Quer dizer, uma oportunidade de aproveitar esses policiais militares e policiais civis, no sentido da prestação desses serviços, com experiência acumulada, e ainda economizando para o Estado. Já que estão querendo aí, tudo agora é para evitar gastos, né? Então, de qualquer maneira, eu quero agradecer muito, um agradecimento especial ao nosso relator,
que a gente põe CPI, de repente, é o relator que carrega um pouco a cruz, né? Então, agradecer ao deputado Zaqueu Teixeira. Mas, presidente, o relator não carrega sozinho. Eu sei. Tem uma assessoria que a gente precisa agradecer também. Também, claro. Porque muitos criticam. O deputado tem funcionário, tem policial, mas estão trabalhando, né? São policiais que estão contribuindo e produzindo para o bem da sociedade. A Adriana foi aqui atrás de mim me cutucando, nem elogiei as assessorias. Mas agradecer a todos, entendo que cumprimos com uma tarefa, uma missão, e esperar que amanhã, não é isso? Trabalhar na segurança pública seja um fator de sobrevivência e não um risco muito maior de não sobreviver. Muito obrigado a todos, salve. Vamos dar uma saudação especial aos nossos policiais civis e militares, né? Que lutam diariamente, enxugando gelo, porque é o dever, está dizendo. Estamos enxugando gelo, é isso mesmo. É enxugar gelo. O controle da criminalidade significa enxugar gelo. Não vai imaginar que vai acabar com a prática de ilícito. De qualquer maneira, essa saudação especial aos profissionais da segurança pública e dizer que vamos ver se dias melhores poderão vir. Muito obrigado.